Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação no estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Estamos estudando o Novo Testamento. Acomode-se e pegue sua Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 20 de Mateus. Os primeiros 17 versículos desse capítulo trazem mais uma parábola de Jesus chamada a parábola dos trabalhadores. Essa parábola é a história de um homem que saiu de casa logo cedo e contratou pessoas para trabalharem na sua plantação de uvas das 6 da manhã às 6 da tarde, pagando a eles uma certa quantia, digamos, R$10. Às 10 da manhã ele saiu outra vez e fez a mesma coisa novamente ao meio-dia. Às 5 da tarde ele viu algumas pessoas por ali e perguntou: "Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo?" Elas responderam: "Porque ninguém nos contratou." O homem disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha?" E ele contratou aquelas pessoas por R$10. Às 6 da tarde, todos os trabalhadores fizeram uma fila para receber os R$10 pelo trabalho. Aqueles que trabalharam o dia todo das 6 da manhã até as 6 da tarde, sob sol forte, viram que aquelas que tinham trabalhado apenas uma hora iam receber a mesma quantia e começaram a reclamar. Aí então o dono da vinha lhes disse que eles não tinham o direito de ficar chateados. "Você não concordou em trabalhar por R$10? O que foi que eu prometi, hein? R$10. Muito bem. Então qual é o seu problema? O fato desses trabalhadores terem recebido a mesma quantia que vocês não é da sua conta. Eu tinha um contrato com eles e um contrato com vocês. O dinheiro é meu. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Vocês estão assim porque fui generoso?" Essa parábola serve de ilustração de uma verdade muito profunda. Ela fala sobre o arrependimento de última hora no leito da morte. Você já conheceu ou ouviu falar de alguém que tenha vivido até os 90 anos uma vida decadente, corrupta e pervertida, e que no último momento da vida ouve a palavra de Deus sobre como Jesus veio, redimiu e salvou o mundo, se converte e vai para a eternidade tão salvo quanto aquela pessoa que viveu uma vida temente a Deus? Você acha que no céu vai ter o tipo de reclamação como a que vimos nessa parábola? Eu já conheci pessoas que aceitaram a Cristo com bastante idade. Lembro-me de um homem que aceitou a Jesus com 89 anos de idade. Ele tinha experimentado as consequências da vida terrível que levou. Sua esposa me chamou para conversar com ele porque ele não parava de chorar e dizer: "Meus filhos, meus filhos." 2 dos seus filhos viviam em instituições para perturbados mentais. Suas vidas tinham sido destruídas por aquele pai e marido perverso. Aquele tipo de vida trouxe consequências. Aquele homem foi salvo aos 89 anos de idade. Conheço um poema que fala sobre uma discussão que se travou no céu. Havia 2 homens, um com 91 anos e outro com 90. Eles estavam discutindo qual deles tinha recebido mais graça. O de 91 anos disse: "Eu recebi mais graça porque até os 91 anos de idade vivi uma vida de pecado. No meu leito de morte me converti e fui salvo. Eu sou o maior troféu de graça no céu." Mas o homem de 90 anos disse: "Eu discordo de você. Nasci num lar cristão e meus pais eram tementes a Deus. Acho que com uns 5 anos de idade aceitei a Jesus e vivi sempre dedicando minha vida servindo a Deus. Eu sou o maior troféu da graça de Deus. Eu vivi a graça." E a discussão continuou, sem chegarem a conclusão nenhuma. Eles pediram então que os anjos dessem o veredito sobre qual dos 2 era o maior troféu de graça no céu. Após uma pequena conferência, os anjos deliberaram que o segundo homem, o de 90 anos, era o maior troféu de graça, porque ele teve a graça salvadora, a graça de vida e a graça fortalecedora. É muito melhor não pecar. Nunca lamente não ter vivido de maneira extravagante e devassa.
Às vezes temos a impressão de que ninguém quer ouvir sobre a conversão se alguém não foi ladrão de banco, traficante ou salvo de um tiroteio de onde saiu cheio de balas. Parece que ser salvo desse tipo de vida é empolgante, né? Todo mundo gosta de ouvir testemunhos assim. Pessoas enchem auditórios para ouvir esse tipo de testemunho. Muitas vezes temos a impressão que pecar e depois ser salvo da vida de pecado é mais emocionante. Não é isso que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, a Bíblia ensina que é melhor não pecar. O pastor D.L. Moody tinha um ministério muito especial com crianças e uma vez, depois de uma pregação, perguntaram-lhe se alguém tinha sido salvo e ele respondeu, sim, 2,5 pessoas foram salvas. Todos deram uma risada e perguntaram, o senhor quer dizer 2 adultos e uma criança? Moody respondeu, não, 2 crianças e um adulto. Deus só obteve metade da vida do adulto, mas quando crianças são salvas, elas se entregam plenamente a Deus para a salvação, respondeu ele. Continua valendo a salvação do ladrão da cruz. Nos seus últimos momentos de vida, ele se voltou para Jesus e orou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouve de Jesus, hoje você estará comigo no paraíso. Nunca é tarde demais para ser salvo. Essa é a mensagem da parábola dos trabalhadores. No capítulo 20 de Mateus, dos versículos 20 até o 28, tiramos uma linda lição de um encontro de Jesus com seus apóstolos. A senhora Zebedeu, mãe de Tiago e João, caiu aos pés de Jesus e ele foi até um pouco irônico com ela. O que você quer? Quando você quer pedir alguma coisa a Deus, o que você faz? Cai aos pés dele? Então é claro que aquela mulher queria alguma coisa, não? Ela disse, Senhor, esses meus 2 filhos são ótimos meninos. O Senhor até os chamou de filhos do trovão. Está lembrado? Então, quando o Senhor entrar no seu reino, será que o Senhor poderia colocar Tiago à sua direita e João à sua esquerda? É claro que àquela altura, os outros apóstolos já estavam bravos com Tiago e João. Jesus então os reuniu e deu um grande ensinamento. Prestem atenção. Este jogo é do mundo. É o mundo que gosta de ver quem vale mais. Mas vocês não devem ser assim. Se vocês querem ser importantes no meu reino, podem pegar uma toalha e uma bacia com água e começar a lavar os pés uns dos outros. A única maneira de ser alguém no meu reino é servindo. Eu mesmo não vim a este mundo para ser servido, mas para servir e para dar minha vida em favor dos outros. O mundo valoriza a pessoa rica, diplomada, poderosa, forte, atraente. Isso é o que vale para o mundo. Mas Jesus diz que as coisas não são assim no reino dele. Todos que seguem a Cristo deveriam fazer um profundo estudo sobre o que ele ensinou e mostrou a respeito do valor do servo. O capítulo 21 de Mateus é muito importante. Era domingo de Palmas e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias como um embaixador que está num país estranho por um tempo e que se apresenta com todas suas credenciais ao líder desse país. Jesus estava entrando na cidade como embaixador do céu, e com aquela entrada ele estava oficialmente apresentando suas credenciais e cumprindo a profecia. É interessante notar que ele não vai para a capital do mundo, que seria Roma. Jesus não foi para as capitais do pecado, como Éfeso ou Corinto. Jesus foi para a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Ele apresentou suas credenciais formalmente para os líderes religiosos do povo de Deus. Muitos de nós já sabíamos que Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumento. Mas o que observamos nesse capítulo de Mateus é que depois de ter entrado montado num jumentinho em Jerusalém, ele purificou o templo e disse aos líderes religiosos, e está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A mensagem de Jesus para os líderes religiosos foi muito dura. Essa discussão com os líderes religiosos atingiu seu apogeu em Mateus 23. A discussão começa a esquentar no capítulo 21 e vai ficando cada vez mais exasperada. Jesus amaldiçoou uma figueira e a figueira seca. Nas Escrituras, a figueira é o símbolo de Israel. E a figueira secando é uma metáfora da nação de Israel secando espiritualmente. A purificação do templo, a figueira que secou e as palavras duras de Jesus para os líderes religiosos mostraram ao povo que Deus estava prestes a tomar o reino de Israel e entregá-lo aos gentios. Diante de todo esse contexto, Jesus é desafiado pelos líderes religiosos a apresentar suas credenciais.
Em resposta a isso, Jesus dá mais um importante ensino. Os líderes religiosos estavam atrás de Jesus desde que ele tinha limpado o templo. Em poucos minutos ele fez com que um grande pátio, onde os negociantes que faziam uma troca de moedas, se esvaziasse. Eles trocavam o dinheiro daqueles que vinham de lugares distantes para adorar no templo e depois vendiam animais para sacrifício. Aquela era uma atividade muito lucrativa. Esse episódio mostra a personalidade forte de Jesus. Ele pegou um chicote de cordas e saiu chicoteando as mesas. No final, todo o pátio estava livre de barracas e mercadorias. As pessoas ficaram assustadas e com medo, e correram do Jesus manso e humilde, porque ele tinha outra expressão no rosto. Ele estava bravo. Os líderes religiosos aproximaram-se e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Lembrem-se, Jesus era apenas um carpinteiro que tinha vindo de um lugar pobre. Por isso, para eles, era natural que fizessem essa pergunta. Eles estavam pedindo as credenciais de Jesus. Esse é o contexto da minha parábola preferida. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus estava ensinando novamente o que tinha ensinado no topo da montanha. O mais importante não são as palavras, mas as atitudes. Os 2 filhos disseram uma coisa, mas agiram de forma diferente. Portanto, o que eles declararam não importou muito. A questão foi o que eles fizeram. Jesus estava dizendo aos líderes religiosos: vocês têm todas as credenciais daqueles que cuidam da vinha do meu pai e que fazem a vontade dele. Vocês têm todo o discurso e as credenciais. Eu não tenho nenhuma credencial. Sou apenas um carpinteiro da cidade de Nazaré, mas estou na vinha do meu pai, fazendo a vontade dele. Que coisa fascinante, hein? Quando Deus se tornou homem, ele era um homem sem credenciais pelos padrões humanos. Vivemos num mundo onde o que vale são os títulos que a pessoa tem, suas credenciais. E quando Deus se tornou homem, ele poderia ter sido algum rei ou general. Deus poderia ter vindo como quisesse, mas ele não tinha credenciais, somente obras. Nessa parábola, Jesus está dizendo aos líderes religiosos que o que vale não é a declaração, mas a obra. Infelizmente tenho que encerrar o programa, meu tempo acabou. Mas será que você está apenas professando ou está realmente fazendo a obra de Deus, o Pai, hein? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.